Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 70 e hoje nós vamos falar sobre umbral. O que é o umbral? Ele é melhor ou pior do que o popular inferno? Onde fica o umbral? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music, que é o estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. Se você acompanha o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, não deixe de clicar aí para seguir e aí você já não perde mais nenhum episódio novo que a gente for lançando por aqui. Aproveite, se inscreva também no nosso canal lá no YouTube. É só digitar lá no YouTube Podcast Espiritismo Simples, clicar em se inscrever e você vai acompanhar os episódios que vão sair por lá e algumas novidades que são específicas lá do nosso canal do YouTube. Então, é isso aí. Para a gente então trazer o tema, umbral, quando a gente procura, essa parte inicial aí sobre uma definição. Quando a gente joga na internet sobre o que é umbral, uma das respostas mais comuns que a gente encontra, quase que naquele Yahoo Respostas, são definições do tipo: lugar onde a maioria das pessoas vão depois da morte, lugar que os espíritos sofrem o que fizeram na terra, e outros. E aí, a gente sempre vai estar ligando, nessas respostas, a gente consegue perceber um ponto em comum, que é sempre o umbral relacionado a um lugar, um espaço que é físico, sobretudo um espaço físico. Isso porque é a nossa condição atual, Então, hoje, nós vivemos num mundo que é físico. Nós lidamos com a matéria desde os primeiros instantes de vida e para nós, qualquer condição que foge disso, para além disso, é complexa de se compreender, apesar de existir. Então, por isso que a gente tem uma certa dificuldade nessa compreensão da espiritualidade ou de um outro plano que não seja esse físico, tanto por uma ignorância nossa, quanto por uma incompreensão mesmo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu falo porque, até hoje, para mim, a melhor definição do que seria o umbral é estado de consciência. Pensando deste modo, pensando que o umbral é um estado de consciência, ele acaba se descaracterizando como um lugar. E aí ele ganha um sentido de estado, ele ganha um sentido de condição, ele ganha um sentido de um modo com que se apresenta. Então assim, se ele é uma condição que se apresenta, um modo, um estado de consciência, umbral estaria amplamente ligado com a nossa mente, com o nosso pensar, com as nossas inclinações e até as nossas intenções. Se nós temos essa habilidade de pensar, de agir a partir do que raciocinamos ou temos como intenção, então, por resumo, umbral não é onde te colocam, mas onde você mesmo se coloca. Então muda muito da nossa perspectiva, A gente tem muito desse vício, quando até a gente fala sobre inferno, Então sobre um lugar ruim. Então a gente vai entender um pouquinho mais pra frente. Então, mas Bruno, quer dizer que se eu aparecer no umbral, é porque eu mesmo me coloquei? A resposta é sim, porque você acabou se colocando. Não é que a gente queira exatamente estar lá. Se a gente perguntar para quem está no umbral, fazendo aqui uma situação bem ilusória, se a gente for perguntar para as pessoas que estão no umbral, se eles gostariam de estar ali, a grande maioria vai dizer que não. Porém, nós fomos, essas pessoas foram, ou nós mesmos, nos colocando como um dia já estivemos talvez por lá, nós fomos nos colocando lá pelo que pensamos, pelo que vibramos, pela forma como agimos e sentimos especialmente. Pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, pelos nossos laços materiais que não foram desconectados. Então, presos a essa vida dos prazeres que tínhamos enquanto estávamos aqui na Terra. Tudo por uma questão daquilo que a gente está conectado. Com isso, esse lugar que a gente se coloca, ele é o resultado de um acúmulo de uma vida. Não é de uma hora para outra. É como se fosse a saúde do nosso corpo. O
o estado que ele vai se encontrar na velhice, lá nos nossos 80, 90 anos, se Deus quiser, ele é o resultado de práticas saudáveis ou não de toda uma vida. Então, qual será o nosso saldo quando é chegada a nossa hora de partir, né? Quando a gente precisa desencarnar. E aí, nesse ponto, eu já não estou mais falando da saúde, estou voltando no tema da questão da nossa mente. Como é que vai estar a nossa mente? Qual condição que a gente vai se apresentar? O que a gente fez, pensou, agiu? Como é que a gente veio vibrando em toda a nossa vida? A gente veio vibrando raiva, ódio, rancor? Então, para a gente também colocar na nossa consciência e fazer um minutinho de reflexão. Bruno, então quer dizer que quem fica nesse estado do umbral está condenado a vida toda? Vai sofrer para toda a eternidade? Não. Essa é uma concepção que a gente traz no Espiritismo, né? Que tem muito dos valores ainda que se confundem um pouco com aquela compreensão do que seria o inferno, né? Muitas vezes pela nossa má compreensão da doutrina, alguns até pela formação católica que muitos têm ainda, trazem isso consigo, ou até uma questão, como a gente falou, acho que ali, sobre a questão cultural. Então, até quem não segue muito uma religião sabe bem dizer, né, o que transmite essa sensação quando você fala a palavra inferno. E não é nada agradável. Ao mesmo tempo, quando a gente está ali falando de inferno, né, a gente tem no nosso imaginário um espaço que é de dor e sofrimento que mais atinge os aspectos físicos do que os aspectos morais, né? Então ele é o sofrimento num espaço inóspito, até quente, muito quente, calor. E a gente tem essa imagem, né? Algo que foi criado, foi construído dentro da nossa mente. O umbral, diferentemente, é uma condição que nos colocamos com maior pena, um maior sofrimento, mas agora moral, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que está relacionado aos nossos valores. Então não é necessariamente ali um sofrimento físico. Então, nesse ponto, a gente não está aqui colocando qual que é o melhor. Então, qual que é o mais certo? O inferno, então, é tudo uma grande mentira? Não, são formas diferentes de como até cada doutrina, cada filosofia compreendeu sobre esse estado perturbador que é. Retomando aquela questão que a gente fez agora há pouco. Então, uma vez que você está no umbral, já era? Com certeza não. Pensar deste modo é aquele pensar antigo de um Deus punitivo, né? E essa certamente não é a concepção de Deus e nem do que as leis naturais representam. Então, certamente não faz sentido pensar assim. Foi para o umbral, já era, meu filho. Acabou, não tem mais o que fazer. Com certeza tem sim, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Aí outra pergunta, né, que também acabam fazendo. E onde é que fica o umbral? Vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar. Primeiro que essa questão onde fica, ele novamente volta para o ponto do ambiente do espaço físico, né? Então, como se fosse um lugar que a gente vai olhar, ele fica embaixo da terra. Não, ele fica numa colônia espiritual que ninguém gosta. Não. Vamos pensar um pouquinho. Se o umbral é um estado de consciência, se somos aquilo, né, o que pensamos, vamos pensar. Onde está o umbral? Ou da mesma forma, onde estaria o paraíso? A resposta é na nossa mente. É tudo uma condição de onde nós vamos acabar nos colocando. E como que eu me coloco lá? Como saio de lá? Pelo mesmo canal. O canal do pensar, o canal de vibrar, o canal de sentir. O Paulo Henrique de Figueiredo, que é um estudioso espírita, ele fala um pouco sobre esse estado que nós nos colocamos e essa bendita da dúvida pós-morte, né? Então escuta aí o que ele vai falar pra gente. Então muita gente fica preocupada assim e às vezes me pergunta: para onde nós vamos depois que a gente morre? E aí eu digo o seguinte: a sua pergunta não devia ser essa. A sua pergunta devia ser: onde nós estamos agora? Porque onde nós estamos agora vai ser onde vamos estar depois que a gente desencarnou. Tá aí o Paulo Henrique, e essa frase para mim, final, acho que é preciosa, né? Então, onde estamos agora vai ser onde vamos estar quando desencarnarmos. A nossa situação do pós é justamente a situação do hoje. É muito interessante pensar dessa forma, né? Então, essa transição que se imagina depois da vida física, ela não é muito diferente da nossa condição de hoje. Então, sendo assim, onde você está hoje, onde você vem se colocando hoje, com o seu pensar, com o seu agir, com o seu sentir, né?
também para a gente pensar um pouquinho. A gente acaba pensando muitas vezes, quando a pessoa morre, ela desencarna, ela vai passar por uma etapa que agora é só alegria, é só sucesso. Claro que no plano espiritual tem muito mais amparo, a gente tem muito mais recursos para isso. Mas a gente também não acessa um universo que é totalmente diferente daquilo que a gente já acaba vivendo e estamos condicionados hoje. Então, o nosso estado de apresentação lá, a gente já trouxe isso em outros episódios também, não é muito diferente do que é o nosso estado aqui, hoje. Especialmente quando a gente faz uma análise da nossa consciência, da nossa mente, daquilo que a gente vem fazendo, vem pensando e vibrando. É muito comum também que a gente receba algumas mensagens lá no nosso Instagram, o @espiritismo simples. Então, alguém manda mensagem assim: eu conheço alguém que desencarnou e tenho medo que essa pessoa se encontre lá em dificuldade no plano espiritual. Como agir? A resposta é a prece por essa pessoa. O sentimento de otimismo, o sentimento de boas vibrações e não de lamentação, de tristeza, de dor. Quem também fala novamente sobre isso é o mesmo Paulo Henrique de Figueiredo, comparando o nosso irmão desencarnado como se fosse um atleta numa corrida, numa prova de atletismo. Ó a dica que ele dá, preciosa pra gente. Se a gente vê um corredor, né, numa prova, e a gente está ali na torcida, e ele começa a fraquejar, né, como é que a gente faz para ele ir à frente? A gente não fica do lado ali, vai em frente, você vai conseguir. É esse o sentimento que a gente tem que fazer para aqueles que se foram então no mundo espiritual, principalmente os que a gente achar que estão em dificuldade, porque esses sentimentos vão chegar nele como um impulso, e ele realmente é alguém como se estivesse naquela prova, né? Enfrentando a si mesmo, tentando superar os seus limites. E todo bom espírito foi um espírito que passou por situações semelhantes. Ele enfrentou a dificuldade e superou pelo seu próprio esforço. E é por isso que ele consegue chegar na frente de outro que está em dificuldade, e ele diz assim: eu tenho certeza que você vai sair disso. O outro fala: por quê? Porque eu estive numa situação semelhante e superei. Tá aí até mais um pouquinho do que a gente falou antes, né? Sobre que o plano espiritual ele tem mais recursos, né? Essa questão do apoio que eles vão acabar recebendo, né? Das equipes de resgate lá, dos espíritos amigos, que eles vão sim ter essa oportunidade. E nós aqui, enquanto encarnados, podemos ser esses apoiadores, esses torcedores que ficam vibrando pelos nossos irmãos que desencarnaram. Também é um pouquinho perigoso, e aí a gente quase termina o nosso episódio, quando a gente pensa assim, quase que essa mesma dúvida, né? Eu tenho um parente que desencarnou, aí eu tenho certeza, ou nem precisa ser um parente, né? Um amigo, alguma pessoa que a gente até não tem um contato muito bom, uma inimizade, lembrando o nosso episódio anterior. Essa pessoa morreu e com certeza tá no umbral. Não é nada certo a gente pensar assim, né? É muito errado de nossa parte, nada bonito a gente já ficar pré-julgando uma situação, a condição com que a pessoa está. Talvez se nós mesmos que estamos pensando assim, de como a pessoa está hoje, que ela está ruim, será que não é a gente mesmo que estamos nos colocando numa situação de um umbral, numa situação ruim, de uma consciência, de uma mente que está quase que gorando o mal do outro? Então, novamente, mais um episódio muito reflexivo para a gente pensar bastante. Desconstruir um pouquinho do que é essa imagem do umbral, que a gente naturalmente tem, fazer que a gente tire essa conexão também direta com o inferno, são situações, são propostas de compreensão diferentes, e que a gente compreenda que, no final de tudo, o umbral não é exatamente um lugar, mas o nosso estado de consciência. E a gente pode sim modificar isso o tempo todo. É como nós vamos acabar nos colocando nesse lugar ou não. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.